Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Muito obrigado por conectarem. O meu nome é João Rezende, eu trabalho na Daqui para Fora e hoje vou contar um pouco para vocês quais são as dúvidas mais frequentes sobre graduação no exterior. Então, espero que vocês saiam daqui com algumas informações relevantes e que fique claro também não só o processo, mas como uma consultoria funciona e como nós ajudamos os alunos a se tornarem candidatos mais competitivos lá na frente. Vamos só aguardar mais 2 minutos e a gente já inicia. No final, eu vou abrir para perguntas, mas saibam que a qualquer momento vocês podem enviar aqui sua mensagem pelo chat e eu vou respondendo, tá bom? Existe também o Q&A que eu vou ficar atento. Bom, pessoal, vamos lá então, dando início aqui ao nosso webinário sobre as dúvidas mais frequentes sobre graduação no exterior. Aqui é a nossa agenda do dia, então o que nós vamos conversar, o que vamos falar hoje principalmente, um pouco da daqui para fora, quem somos, né, qual que é o nosso trabalho, depois processos seletivos, quais são dúvidas muito frequentes, um programa de preparação, então o que envolve, né, de fato contratar uma consultoria, dúvidas sobre bolsas de estudos, atividades extracurriculares e alguns pontos de atenção também, porque é super válido e importante que vocês entendam que o processo, né, ele muda de, claro, país para país, de universidade para universidade, até mesmo de curso para curso. Então, no final, eu abro para as perguntas e vocês podem ir mandando pelo chat a qualquer momento. Pessoal, daqui para fora é a pioneira no assunto graduação no exterior, falando no mercado brasileiro, desde 2001. Nós assessoramos jovens no processo seletivo, desde escolas de currículo brasileiro tradicional até escolas internacionais, com high school, com AP classes, com currículo IB também. E ao longo desses 25 anos, foram mais de 45 mil aplicações enviadas, mais de 4.300 alunos assessorados e aprovações nas principais universidades do mundo. A nossa equipe conta com mais de 60 profissionais e mais de 40 formados no exterior, assim como eu. Então, é uma equipe super experiente. E aqui vocês estão vendo apenas algumas das universidades que todos os anos os nossos alunos recebem ofertas de admissões. Então, grandes marcas, grandes nomes, mas claro, né, não são as únicas universidades lá fora. Esse slide tem um pouco também dos rankings do US News. Então, muitos alunos admitidos em universidades do top 30 e do top 15. E claro, tanto na Europa quanto no Canadá também. Nós temos percebido aí ao longo dos anos uma grande crescente, uma grande procura, né, por graduação na Europa, principalmente os cursos em inglês. Então saiba, né, que hoje, além de Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, nós também atuamos com o processo seletivo de universidades australianas. E aí, brevemente, né, antes de começar, eu queria fazer um exercício rápido com vocês. Imagino que tenham alguns pais e alunos aí de ensino médio. Então, imagine que ao final do terceiro ano, né, vocês recebam diversas aprovações em algumas universidades brasileiras, como o INSPER, a FGV, a própria USP. Imaginem, né, que legal que seria também receber ofertas de admissão de outras universidades no exterior. Então, como a própria Bocconi, Milão, a Yale, Madrid ou até a Duke nos Estados Unidos, né? Então a ideia aqui é passar para vocês um pouco de que se preparar para estudar no exterior deve acontecer em paralelo, certo? A uma preparação para um vestibular aqui no Brasil. Então entendam que ao final do terceiro ano, tá? É o momento em que as suas candidaturas são enviadas. Então você se forma aqui no ensino médio brasileiro, aguarda os resultados no primeiro semestre do ano seguinte, o que não te impede de iniciar uma faculdade aqui no Brasil enquanto você aguarda os seus resultados do exterior para tomar uma decisão bem informada lá na frente, em família. Então saibam que é isso, né? O grande papel aqui é decidir se preparar, né, para poder escolher lá na frente e não se limitar por falta de opções. Então, vamos começar por um dos tópicos que geram mais dúvidas, que é justamente como as universidades avaliam os candidatos. E aqui o ponto mais importante é vocês entenderem que os alunos vão ser avaliados sempre em duas frentes. A começar pela parte acadêmica, tá? O histórico escolar do nono até o terceiro ano tem um peso muito forte, sim. Então, as notas da escola continuam sendo o principal indicador para uma universidade estrangeira de que você vai dar conta do rigor acadêmico daquele curso que você escolheu, tá? Em paralelo a isso, né, exige uma certa validação externa também. Então, entram as avaliações como o SAT, que é o Enem norte-americano, provas de proficiência, algumas provas específicas daquele país ou da própria universidade e mesmo o Enem, né? O Enem ele serve como porta de entrada para muitas universidades portuguesas
para alunos brasileiros que não tenham uma cidadania europeia, tá bom? Então é importante destacar isso daqui. E fora isso, as universidades também vão querer conhecer o aluno fora da sala de aula. Então, como ele investe o tempo dele, tem algum projeto que o interessa, né? Como que ele dedica ali parte da rotina extra à grade curricular, tá? Então, através das cartas de recomendação, e essas cartas de recomendação, ela vem da própria escola. Então, geralmente, de dois professores e um coordenador do colégio, tá? As atividades extracurriculares é um outro ponto que gera muitas dúvidas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas pensem que é tudo aquilo que você faz além da sua grade curricular na escola, tá bom? As redações são um ótimo exemplo de como, né, esse processo seletivo ele é muito mais holístico. Então, são redações um tanto quanto pessoais. Existem textos motivacionais, perguntando do seu curso, do seu desejo por estudar fora, e existem também redações um pouco mais subjetivas, né? Então, em um processo seletivo americano, não é incomum que os alunos encontrem textos um pouco mais diretos e também outros que seriam um pouco mais reflexivos, né? Então, imagine que uma universidade pode perguntar: Olha, Pedro, por que você quer estudar engenharia e por que na Universidade de Chicago? E também perguntar se sua vida fosse um livro, o que estaria escrito na página 95, né? Então, é um trabalho, saber escrever para as universidades é uma das partes do processo mais importantes, eu diria, mas claro, sem as notas, né, sem esses resultados acadêmicos, essa parte pessoal, ela não vai ter um peso de desempate tão grande. Um outro ponto é notar que existem sim possíveis entrevistas, tá? Hoje a gente percebe que na Europa é uma tendência, entrevistas com ex-alunos para ver realmente se tem um bom fit cultural com aquele campus e o portfólio. Então, para vocês, alunos interessados em arquitetura ou moda, design, mesmo teatro e artes cênicas, saibam que um possível portfólio ou uma audição, a depender do tipo de universidade que você vai aplicar, acaba se tornando uma das partes mais importantes desse processo seletivo. Então, queria deixar isso aqui bem claro, mas de um modo geral, né, é um processo super holístico. Existem diferenças entre países, né? Vocês podem considerar os Estados Unidos como um modelo muito mais holístico, claro, pensando nas notas sempre, e a Europa um pouco mais acadêmico, então talvez um pouco mais previsível também. Continuando aqui, né, eu vou comentar um outro ponto que a gente sempre recebe indagações e perguntas de famílias, que é como funciona uma consultoria, qual que é o trabalho daqui para fora. Então saibam que os nossos alunos de nono a segundo ano iniciam um programa de preparação que antecede o ano de candidatura. Então a ideia é estruturar o ensino médio para que vocês se tornem, claro, candidatos mais fortes e que lá na frente tenham mais ofertas de admissão de acordo com aquela universidade que é a melhor para o seu perfil. Então, um aluno no nosso programa de preparação, ele passa por diversos módulos, sendo um dos principais e mais cruciais, primeiro entender como que é a agenda daquele aluno, o que que ele prioriza no dia a dia, quais atividades tomam muito conta do tempo dele, porque é muito importante, né, saber onde você deve investir o seu tempo, né, onde você deve focar. Nem tudo que a gente faz necessariamente vai entrar na nossa aplicação ou na nossa redação, então é importante contar com essa assessoria, tá? Além disso, existe todo um planejamento para provas, desde a preparação até a inscrição, seja ela uma prova de proficiência ou um teste padronizado como o próprio SAT que a gente comentou, né? Durante esse programa de preparação, os alunos também são expostos a uma diversa gama de possibilidades de atividades extracurriculares, sugestões de projetos, coisas que realmente envolvam e interessem o aluno, claro, além de apresentar para ele os diferentes tipos de universidades. Então, imagine que existem instituições com 70 mil alunos, super focadas em pesquisas, campos enormes, e outras universidades de artes liberais, um pouco menores, particulares, em uma região mais calma. Então, tudo isso acaba impactando a experiência universitária lá na frente, tá? Mas saibam que esses módulos fazem parte do programa de preparação e muitos deles são feitos juntamente com os mentores. Então, alunos de nono a segundo ano têm mentores alocados. Esses mentores são ex-alunos da Daqui para Fora ou alunos indicados que passaram pelo processo seletivo com êxito, têm um perfil de liderança e eles conseguem sim, né, transmitir ali, até por ter uma idade um pouco mais próxima de alunos de ensino médio, o que funcionou para eles, claro, e o que pode vir a funcionar para esses alunos que têm essa aspiração. Então, o que nós percebemos é que ao longo do tempo, alunos conseguem se conectar muito melhor com pessoas mais jovens do que ter um outro adulto ali falando o que que eles têm que fazer, né, como fazer.
Então, isso vem funcionando super bem. Todos os mentores são alocados aí de acordo com o curso, o possível país de interesse e também as características dos alunos, tá? Em paralelo, claro, a esse trabalho com os mentores, existe o curso preparatório justamente para o SAT, porque o SAT ela é uma prova, né, que consegue ser utilizada tanto na América do Norte quanto na Europa e até mesmo no Brasil. Hoje existem algumas universidades aqui que aceitam o SAT como uma prova de entrada, então, de novo, né, se preparar para estudar fora, mantenha suas portas abertas também aqui no Brasil, no nosso contexto local. Tá? E o nosso curso preparatório, ele acontece através de aulas ao vivo. Existe sim uma possibilidade de aulas particulares, mas a ideia aqui é que os alunos primeiro realizem um simulado oficial. Então, um simulado cronometrado, muito similar à prova, onde os alunos têm pouco tempo para cada pergunta, e depois disso eles façam uma avaliação inicial da própria daqui para fora, e o objetivo dessa avaliação é entender se aquele aluno está errando algum conteúdo, porque realmente ele não entendeu muito bem a dinâmica da prova, faltou tempo, usou uma estratégia errada, ou se de fato ele precisa dedicar um pouco mais da atenção dele e o esforço ali no estudo para aquela matéria antes de realizar uma prova oficial ou antes mesmo de realizar um novo simulado, tá bom? E aí, eu vou destacar aqui a estrutura do SAT digital, porque de fato geram muitas dúvidas, né? Eu acho que a maneira mais fácil ou simples de clarificar essa prova é que, se comparando ao Enem, a gente pode considerar que o Enem é uma prova de resistência, né? São muitas horas. Já o SAT é uma prova de velocidade, né? Eles não querem saber, de fato, se você sabe fazer conta. Você pode usar calculadora gráfica. Eles querem entender se você tem uma capacidade de chegar na resposta certa, óbvio, da maneira mais eficiente. Então, ela é uma prova dividida em duas sessões, de duas matérias apenas, inglês e matemática. Existem 54 questões na parte de inglês, você tem ali em torno de 1 minuto e 10, 1 minuto e 11 por questão, um intervalo de 10 minutos, e logo após a prova de matemática, com mais 44 questões, pouquinho mais de tempo aí para cada uma. E o interessante do SAT, assim como algumas provas de proficiência, tá? É que ela é uma prova adaptativa. Então, dependendo do seu resultado no primeiro módulo, ela se torna mais fácil ou mais difícil. Independente, todo mundo realiza a mesma prova, tá? Mas isso aí gera uma certa dúvida. E o SAT também, pessoal, é uma prova que acontece 8 vezes ao ano. Então, existe a possibilidade também de refazer a prova e algo muito, muito interessante é o Super Score, ou seja, os alunos conseguem combinar as duas maiores notas em provas diferentes. Então, vamos supor que um aluno realizou a prova de maio e foi super bem na parte de inglês, não tão bem na de matemática, ele consegue refazer a prova em junho, ou mesmo julho, setembro, focar mais na matemática, não tanto no inglês, e depois combinar essas duas maiores notas, tá? Então, isso aqui é algo super importante para destacar do SAT. É uma prova de velocidade, o conteúdo em si não é muito avançado, não é algo que um aluno que vem se preparando para um vestibular brasileiro terá dificuldade. A maior, né, dificuldade, de fato, é entender a dinâmica da prova, porque não tem muito tempo para cada questão, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar no chat que a gente conversa no final. E eu queria destacar também um exemplo de equipe, né? Então, quem seriam algumas pessoas, né? Qual é o meu time? Quem faz parte da minha equipe se eu me juntar daqui para fora? Então, eu trouxe um exemplo aqui do Leonardo. O Leonardo é um dos nossos alunos que foi admitido na UC Berkeley. A mentora de preparação dele foi a Carolina. O estrategista, que é aquela pessoa que organiza a lista de universidades, entende o orçamento planejado pela família, mapeia as bolsas de estudos, foi o Rafael. O orientador de redações, que revisa os textos, mapeia os temas de todas as universidades, revisa a escrita do aluno, foi o Jamal, né, que é um americano que faz parte da nossa equipe. E também existe o nosso time de orientadores de aplicação. Então, tudo relacionado a prazos, documentos, históricos escolares, cartas de recomendação, próprio contato e comunicação com o colégio do aluno é feito por essa equipe. Então, tudo isso para tirar o peso, né? Tornar esse processo menos doloroso possível, claro, para que o aluno foque no que é importante, que é terminar o ensino médio muito bem, focar nas notas, focar nas provas, trabalhar em paralelo às suas atividades extracurriculares, estudar para o SAT e escrever redações que sejam, né, cativantes,
que sejam originais, que tenham o tom de voz daquele aluno. Então, isso aqui é um exemplo de um time que funcionou super bem. Vocês podem ver ali o test prep dado aqui para fora, então as aulas que a gente mencionou ao vivo. E não menos importante, né, destacar a Gabriela Ribeiro, a nossa psicóloga, porque é um projeto de altos e baixos, nem sempre tudo vai sair como planejado e faz parte, então tem que estar com a cabeça boa e é importante, né, ter essa noção. Mas saibam que assim como um atleta de alto desempenho, ou mesmo um ator, eles precisam de pessoas boas por trás, né, que o motivem, que direcionem, e um aluno de alto desempenho que quer aplicar para fora, né, que tem um planejamento, tem uma meta, também precisa de pessoas muito boas por trás. Então, queria destacar esse exemplo de equipe para vocês e entrar no próximo tópico sobre investimento e bolsas de estudos. Então, quanto custa, né, estudar fora? Qual é o valor estimado dessas universidades? Eu peço perdão pelo erro aqui, mas esses valores eles são aproximados para a referência de vocês. Então, nos Estados Unidos, hoje, nós temos mapeados que a partir de US$ 35.000 anuais é possível se iniciar esse projeto. No Canadá, a partir de US$ 30.000 canadenses. No Reino Unido, considerando 25 mil libras. E na Europa, a partir de 15 mil euros, tá? Sempre que a gente comenta de valores de referência, nós estamos incluindo aulas, moradia e alimentação. E vocês podem ver, né, que tem uma variedade, tem um range muito grande, né, de 35 para US$ 95.000. Então, o que varia bastante é de fato o custo de vida. Imaginem que em locais em grandes cidades, como Nova York, como Los Angeles, né, tem um custo de vida maior. Isso acaba impactando diretamente no custo que aquele aluno terá no seu ano, tá bom? Então, eu queria destacar isso. E também algumas universidades, né, que têm um excelente custo-benefício, um ótimo ranking. Então, aqui é um slide com universidades europeias, super interessante para alunos que têm passaporte europeu, que têm a cidadania, né? O processo seletivo para um aluno europeu, ele não exige o visto, claro, mas a competição é com alunos justamente da União Europeia. Então, o processo vai variar, podem existir algumas provas específicas, mas nós vemos cada vez mais alunos super interessados na Europa e tem um custo, né, muito atrativo se comparado talvez a uma universidade tradicional americana. Falando de bolsas de estudo, né, sempre também gera muitas dúvidas. Saibam que a bolsa principal para alunos internacionais é uma bolsa por mérito acadêmico. Então é uma combinação de notas do ensino médio, resultados na prova de proficiência, resultados no SAT e aquela parte pessoal que a gente comentou, atividades, redações, cartas de recomendação. Então tudo isso fortalece o seu perfil e pode te tornar um candidato mais forte para uma possível bolsa por mérito. A segunda é uma bolsa por necessidade financeira, tá? É uma bolsa um pouco mais rara, destinada ali àquelas universidades ultra-seletivas. Acredito que hoje existam 10 a 12 instituições nos Estados Unidos que não consideram a capacidade do aluno de arcar com os custos no momento de ofertar uma vaga, então o mérito ali está justamente em ser admitido. Então é importante destacar esse tipo de bolsa. E uma bolsa similar a mérito acadêmico é a bolsa artística, né? Então, através dos portfólios, através das audições, através né, das coletâneas dos trabalhos, os alunos podem sim aplicar e receberem ofertas por bolsas artísticas. E por último, a bolsa esportiva, tá? Uma bolsa esportiva, ela é mais comum na América do Norte, nos Estados Unidos. É um processo um pouco diferente. Hoje, ela aqui para fora foca muito mais na parte acadêmica e na parte artística também, mas saibam que é um modelo um pouco diferente. Os alunos eles têm de ser recrutados pelos técnicos, então para vocês, atletas, né, qualquer evidência de sucesso no esporte, seja o seu tempo, medalhas, participações em torneios, enfim, vídeos, tudo isso é relevante. Você teria, né, que chamar a atenção de um possível técnico, mandar e-mail, realmente colocar o seu nome lá fora, tá? Então, eu queria destacar esses quatro tipos principais de bolsas e aqui falar um pouco, né, sobre essas algumas dessas universidades que eu mencionei que não oferecem bolsas por mérito, apenas por necessidade. Então, universidades muito seletivas, como Princeton, como Harvard, próprio Stanford, tá? E aqui algumas universidades que oferecem bolsas tanto por mérito quanto por necessidade para alunos internacionais, ou seja, para alunos brasileiros no visto de estudante, tá bom? Então, um ótimo exemplo aqui para vocês. E na Europa também, tá? Aqui nós mapeamos algumas universidades que nós sabemos que têm sim a oportunidade de bolsas por mérito, então, grande maioria universidades particulares, tá? Mas saibam que em alguns casos você pode aplicar por fora para obter uma bolsa também.
Nos últimos 3 anos, os alunos que se prepararam conosco têm recebido uma oferta próxima de US$ 18.000, tá? Então, 60% da nossa turma, isso vem totalizando aí próximo de R$ 275 milhões nesses últimos ciclos de aplicação. E aqui alguns exemplos, né, que receberam ofertas de bolsa super generosas, alunos que se prepararam, né, que de fato montaram, estruturaram o ensino médio deles para que funcionasse, né, de uma maneira, claro, competitiva, que eles se tornassem pessoas, né, com um perfil super bem construído e original ao plano deles. Então, destaques para a Carolina, que faz parte da nossa equipe, a Marina, todas com bolsa 100%. Porém, saibam que existem muitas bolsas parciais que já podem ajudar e bastante a custear os custos da universidade, os seus custos de aluguel, de alimentação. Então, aqui, grande destaque para os nossos alunos, e todos os anos nós temos novos rostos aí, tendo muito sucesso nos ciclos de aplicações e nas ofertas de bolsa também. Bom, né? O aluno passa do nono até o segundo ano no programa de preparação e ele chega no programa de candidatura no terceiro ano. Então, no terceiro ano, o aluno já chega com a base pronta, né? Não tem tanto tempo para alterar um projeto, um extracurricular. Então, a ideia aqui é, primeiro, né, claro, cruzar algumas informações, então entender com base na nossa grande base de dados, quais são as chances de admissão daquele aluno. Então, a gente cruza informações de alunos com perfis parecidos, com notas similares, de colégios de currículos similares, qual foi o curso que eles aplicaram, se eles foram aceitos, se eles ficaram na lista de espera, se foram ofertados uma bolsa ou se não. Né? É importante notar que existem universidades com cursos historicamente mais competitivos do que outros. Então, isso daqui é muito importante, é uma ferramenta que foi desenvolvida ao longo desses 25 anos. Então, muitos e muitos dados de alunos brasileiros que, de fato, são a sua competição, tá? Então, eu gosto de destacar esse exemplo e falar, né, de como funcionam as bolsas, né? Então, para um aluno que vai iniciar o projeto conosco, se a bolsa for super crucial, né, para o sucesso dessa aplicação, a gente vai primeiro considerar universidades que ofertem de fato bolsas de estudo. Senão, nós nem recomendaríamos que aquele aluno aplicasse, certo? E se sim, se essa universidade oferece uma bolsa, qual que é o tamanho e qual que é o teto? Né? Vocês viram ali num slide anterior que existem instituições que beiram US$ 100.000 anuais, porém podem existir bolsas que cheguem a 60, US$ 70.000. Então, se a família, né, tiver de acordo com aquele restante de orçamento, e se nossa equipe identificar que aquele aluno é um aluno com potencial para uma possível bolsa dessa magnitude, nós recomendaríamos que ele aplicasse, tá? Então, os pré-requisitos da bolsa, né, são basicamente acadêmicos, combinação de notas do ensino médio, nono até o terceiro ano, SAT e o TOEFL, que é uma prova de proficiência, tá? Ali vocês estão vendo também as bolsas por necessidade familiar, mas de um modo geral, né, uma das primeiras perguntas a entender, né, a necessidade de bolsa é filtrar para universidades que ofertem e que historicamente os alunos vêm obtendo sucesso nos seus ciclos de admissões. Vamos falar um pouco de atividades extracurriculares, né? Sempre recebo perguntas, eu acho que é um tópico muito, não novo, mas que gera receios, gera dúvidas, né? O que que eu tenho que fazer, qual que é o tamanho, quantas atividades eu preciso colocar no meu currículo, na minha aplicação. Então, de maneira muito breve, né? Tudo que você faz fora do currículo escolar, ou seja, desde Olimpíadas, um estágio em alguma organização que você tem interesse, um trabalho voluntário, seja no seu bairro, na sua escola, ou na sua cidade, né? Quem sabe até em uma organização que você admira, um programa de férias, né? Durante suas férias de julho ou de janeiro, talvez, né, um curso de inglês em alguma universidade. Também existem esses cursos de verão que já são direcionados para algumas carreiras, tá? Então, exemplos aqui também incluem simulações da ONU, cursos do seu interesse, né? Então, o aluno de engenharia pode sim demonstrar na sua aplicação que ele realizou um curso de programação. Então, tudo isso é relevante. O esporte, claro, né? Tem alunos de alto desempenho, né? E que conseguem, através das redações, conectar o esporte como algo que demonstra resiliência, muito foco, disciplina também. Então, né, aqui apenas alguns exemplos, mas saibam que a atividade extracurricular, o mais importante, né, é começar, óbvio, e que não tem certo nem errado. Vocês devem encontrar alguma coisa que seja do genuíno interesse, que tenha um impacto local, né? As universidades não querem nem esperam que um aluno arrecade milhões de reais
e nem nada disso, porém algo que vocês tenham aí realmente uma constância e, se possível, né, que tenha sequência ano após ano. Né? Isso é super bem visto e demonstra que não é algo passageiro, não é algo que você fez só por fazer ou só para checar ali uma caixinha que fez um voluntariado. Então, né, destacando, comece, mesmo que seja algo pequeno, tá? Se tempo for um problema, pare, organize sua agenda, converse conosco, né? Entenda o que você consegue abrir mão naquele momento para dedicar um pouco mais da sua atenção nessa atividade, porque faz parte da construção de um currículo bem elaborado. E, claro, utilize da sua rede de contatos, fale com a sua família, converse na escola, com seus professores, com o tio, com a tia, enfim, tudo isso é muito importante e não posso, né, frisar um grande ponto que é perguntar na sua escola, né? Tem certeza que você já conhece tudo que é ofertado ali, né? A gente conversa e tem parceria com diversas instituições e é incrível ver o que tem à disposição para os alunos, mas você tem que ir atrás, claro, né? As escolas ficaram super contentes, tem pessoas muito boas que não querem nada em troca, somente ajudar vocês. Então, por favor, né, comecem aí localmente, é muito mais fácil do que começar algo, né, grandioso desde o início. Bom, então, pensando nisso, não tenham medo de errar, vocês podem mudar, né? O mais importante é ter aprendizados. Todo esse programa de preparação, essa candidatura, aplicar para o exterior é algo que te torna uma pessoa que se conhece melhor. Isso vai ser muito valioso, mesmo que você fique no Brasil, tá bom? Então, eu gosto de destacar isso. Não tenha medo de errar. O importante é fazer algo. E é isso, né? Conversem. Atividades são um dos principais pilares do nosso programa, é algo que gera muitas dúvidas, tá bom? Mas saibam, né, que um dos grandes inícios do trabalho é entender aqui, primeiro, o que aquele aluno faz. Então, qual que é a situação atual, né? Existem alunos que de fato já fazem muitas atividades, eles têm um tempo muito corrido, têm uma agenda ocupada, têm o esporte, enfim, muitas coisas, mas primeiro a gente precisa fazer uma análise, né? Como que é aquela agenda? Tem algum tempo livre? Olha, tenho, não tenho? Das coisas que você se envolve, qual que é de fato crucial, né? O que mais você prioriza? Qual que é o tempo que você, né, investe em cada uma delas? Então, para o processo seletivo, né? Qual que é a atividade que você tem que é mais relevante? E se você não souber, a gente vai começar a perguntar quais são suas paixões, quais são os seus interesses, te fazer pesquisar ali na sua rede local, né? Conversar com a família, conversar com a escola e listar possíveis atividades. Então, tudo isso para encontrar uma atividade extracurricular com potencial. Então, talvez, né, tenha algo que vocês se envolvam hoje que envolva muito tempo, que tome muito tempo da sua rotina e que não tenha um potencial tão grande a ser desenvolvido, tá? Então é importante a gente destacar isso e a nossa equipe vai orientá-los muito bem sobre quaisquer oportunidades de evolução, o que que vocês precisam fazer, né? Então isso é importante. Eu posso até dar um exemplo por vocês, né? Mas a gente tinha uma aluna alguns anos atrás aplicando para uma escola de artes para a Juilliard, né? Então, é uma escola muito forte na audição, então isso leva um peso muito grande, mas ela estava focada um curso em paralelo de desenho, né? Enquanto, de fato, ela tinha que investir um pouco mais tempo no palco, gravando, praticando. Então, quando ela abriu mão disso e dedicou um pouco mais de tempo nos monólogos e nas falas, ela percebeu não só o quanto a rotina dela se abriu, né? Mas qual era a atividade extracurricular com mais potencial para ela. Tá bom? Então, o grande objetivo disso daqui, né, de todos esses programas, de todas essas etapas, é com que os alunos se tornem pessoas, né, que se conheçam melhor e que sejam candidatos mais fortes, né, candidatos que as universidades vão olhar, vão se interessar, né. Eu acho que é muito importante destacar aqui, gente, as instituições não querem aquele aluno que é bom em tudo, né? Assim como uma orquestra, eles precisam ter uma turma balanceada. Então é muito melhor ter um aluno com um interesse muito bem definido, né, que já tem um interesse, um projeto de paixão que eu acompanho há anos, tá bom? Então isso é super bem visto. E aqui vocês estão vendo alguns exemplos, né? Tanto do Guilherme, da Marina e da Isabela, como eles começaram o trabalho conosco, né? Todos já tinham ali algum tipo de atividade, porém nada muito marcante. E ao final da candidatura, né, vocês podem perceber o quanto eles melhoraram, o quanto eles progrediram, né? Então isso resultou em admissões incríveis, né? Vocês podem perceber aí excelentes universidades, super competitivas. Então, né, a gente primeiro começa, óbvio, mas no final tudo vai ficando mais claro, né? Quanto mais cedo você se prepara, mais tempo você tem para explorar, para chegar no seu terceiro ano, com tudo isso muito bem estruturado,
né? E se precisar realizar qualquer alteração que seja feita nos anos que antecedam a sua candidatura. Aqui alguns pontos de atenção, né? A gente já falou do processo seletivo, também um pouquinho, né, da experiência, mas saibam que existem alguns detalhes sobre as provas que é importante notar, especialmente quando a gente fala de universidades europeias também, né? Existe o Enem, como eu mencionei, o Enem, ele é aceito sim como parte do processo seletivo de universidades canadenses e uma porta de entrada direta para universidades portuguesas, tá? Então, algumas instituições podem exigir o Enem também como uma comprovação do ensino médio, tá? Então, isso é importante. Provas específicas ou mesmo o SAT, né? Essas provas específicas, elas podem ser em inglês, claro, pode ser de matemática, de idioma, enfim, isso vai variar, mas o SAT, em grande parte, ele consegue substituir essas provas específicas, tá? Então, alguns exemplos aqui de universidades que aceitam o Enem como parte do processo seletivo, tá? Ou seja, não significa que só com a nota do Enem você será aprovado na universidade. Ainda terão outros fatores a serem levados em consideração de acordo com o país ou com aquela universidade, tá bom? Mas vocês estão vendo aqui alguns exemplos, como a Temple University na Pensilvânia, a NYU, Universidade de Toronto, a UBC. Então, né? Importante aqui estar claro que o Enem é só uma das etapas desse processo, tá? Não vamos colocar aqui, não vamos falar que o Enem, somente com aquela nota você terá aprovação, tá bom? Então é importante realizar essas pesquisas e, claro, contar com a nossa ajuda, mas isso é um dos pontos que geram muitas dúvidas. E quando a gente fala dessas provas das próprias universidades, né, alguns exemplos aqui de instituições que aceitam o SAT e também, né, as suas próprias provas, né? O conteúdo dessas provas, ele varia bastante, tá? Ele varia bastante também levando em consideração o seu curso de interesse, tá bom? Então, na Bocconi tem um teste um pouco parecido ao do SAT, são 50 questões de múltipla escolha, né? Então é um pouco mais curto, mas é isso, né? Sempre múltipla escolha, cronometrado, então proctorado também, mas é importante destacar que, em alguns casos, provas específicas das universidades serão exigidas. Um outro ponto de atenção muito importante, tá, é entender que na Holanda, no Reino Unido e na Alemanha, né, a escolaridade ela vai até o 13º ano, ou seja, para um aluno de currículo brasileiro, o ingresso direto na universidade não é possível, né? Ele tem que realizar o que nós chamamos de ano de fundação, ou seja, um foundation year para que você fique ali a par dos outros alunos. Então, algumas aulas de inglês e matemática. Esse ano de fundação, ele pode ser realizado já no exterior, não necessariamente na mesma universidade que o aluno vai aplicar, tá? E uma alternativa, né, é realizar um ano de faculdade do Brasil. E aqueles alunos que venham de colégios que tenham A-levels, que tenham APs ou que tenham IB e mesmo o Abitur, né, vindo de colégios alemãos. Então, isso é importante destacar que já serve sim como porta de entrada, tá? Mas de um modo geral, em países no Reino Unido, na Holanda e também na Alemanha, o ingresso direto para um aluno de currículo brasileiro, ele tem de ser feito depois do ano de fundação ou após um ano de universidade aqui no Brasil. Em países fora da Europa e do Reino Unido, né, é uma quantidade um pouco menor de universidades, então, claro, comparando aos Estados Unidos, que tem mais de 4 mil instituições, ao Canadá e ao Reino Unido, né? A gente pode pensar que na Holanda hoje, gente, tem apenas 55 instituições, tá? E um outro tema que vai muito em linha com quantidade é entender que a quantidade e a variedade de cursos em inglês é mais limitada, sim. Então, dependendo do curso que você escolher, pode ser que tenham duas universidades na Holanda, uma na França, uma na Espanha. Então, tem que ter muita atenção a isso, tá? Não são todas as universidades que disponibilizam todo o curso em inglês. E você precisa ter isso em mente, claro, para que não seja um processo frustrado, né? E para que você não gaste uma de suas candidaturas, né? Outro ponto é entender o funcionamento do currículo, como a gente mencionou, né? Então, muita gente, quando escuta estudar fora, vê o formato dos currículos de universidades americanas, que você pode mudar de curso, e sim, é verdade. Nas universidades da América do Norte é muito mais flexível, e na Europa, de um modo geral, os currículos são um pouco mais rígidos. Então, os estudantes precisam já ter definido para qual curso eles vão aplicar, tá? E a possibilidade de mudar de curso após o ingresso na universidade, ela é um pouco mais limitada, tá bom? Então, saibam, né, que dentro da mesma universidade também é possível que alguns cursos tenham custos anuais diferentes, tá? Parecido com o que a gente vê aqui no Brasil.
E aqui uma pergunta, né, que é muito, muito pertinente e que sempre é feita. Então, João, é possível se preparar sozinho? Né, a resposta é sim, claro, né, vocês conseguem se preparar sozinho, mas saibam, né, que vocês enfrentarão sim alguns desafios no caminho, né? Então, são muitas horas de pesquisa, né? Vocês me viram falando agora há pouco que são mais de 4.000 universidades americanas, todas essas diferenças de currículo, os prazos, as provas específicas. Então, saibam, né, que isso é algo que vai agregar muito, né, nesse tempo de pesquisa de vocês. O outro ponto é um aumento de concorrência, né? Então, as notas hoje, elas são super, super importantes, mas não são a única coisa, né? Você tem que ter uma parte pessoal bem elaborada. Não adianta você utilizar o mesmo essay, né? O mesmo texto para todas as escolas. Então, entender, né, que a sua concorrência, ela vem aumentando. Hoje, cada vez mais, nós vemos alunos muito qualificados aplicando para um número maior de instituições. E o terceiro ponto, né, é ser aceito na universidade mas sem uma bolsa de estudo, né? Então, claro que essa parte financeira também entra, então tem que pesquisar isso desde o início, contar com uma expertise como a daqui para fora para mapear essas bolsas de estudos, né? E outro ponto super relevante, mas é ter a sua candidatura cancelada por não cumprirem todos os pré-requisitos, porque faltou um documento, porque alguém esqueceu de enviar um histórico escolar. Então, conte com a gente, né, para deixar esse processo um pouco mais fácil para vocês. Então, queria destacar esses desafios no caminho, mas retornando ali à pergunta, é possível se preparar sozinho, sim, tá? E o que que vocês podem fazer agora, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, ao final, uma análise de perfil, e através dessa análise de perfil, vocês podem, né, marcar uma reunião conosco, ter uma conversa mais a fundo. Então, é muito importante que vocês preencham, né, um dos responsáveis dos alunos, conta um pouco da escola que vocês vêm, quais são as notas, quais são as atividades que os alunos se envolvem, quais países vocês pretendem se candidatar, tá bom? Se já realizaram algum tipo de prova, se tem um currículo extra na escola. Com tudo isso, né, a gente consegue não só avaliar suas chances, mas também dar um feedback para vocês, marcar uma conversa um pouco mais a fundo. Então, a ideia é essa. Eu vou deixar aqui, pessoal, enquanto eu vou olhar as perguntas de vocês, o nosso contato. Então, esse QR Code na tela, ele vai direto para o nosso WhatsApp do atendimento daqui para fora. Vocês podem solicitar os slides que a gente viu hoje. Então, esse arquivo fica disponível para vocês. Tem o nosso número de telefone, se vocês quiserem marcar alguma conversa, né? E saibam também, né, que eu sigo à disposição para qualquer dúvida. Então, eu vou abrir aqui o chat agora, mas por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Tem uma pergunta do Bernardo. Ele perguntou, ele mencionou, né, que a filha dele está no segundo ano e só agora com passaporte europeu. Ainda é possível? Já teve a experiência de morar um ano na Inglaterra. Sim, Bernardo, é possível aplicar para o próximo ciclo, tá? Sua filha, ela consegue ainda ingressar no nosso programa de preparação, então ela tem um ano, né, para estruturar uma base mais sólida e escolher, né, junto com a nossa equipe, uma lista de universidades que seja ambiciosa, mas que também seja realista e dentro de acordo, né, com o planejamento financeiro que vocês têm. A Raíza perguntou: tem momento correto para começar a fazer o seu currículo para as aplicações? Se sim, quando deveria começar? Raíza, o momento certo, né, é quando o aluno se sentir pronto, mas a partir do nono ano é o ideal, tá? A partir do nono ano a gente consegue construir uma base sólida, né, ir provocando o aluno, estimular ele com algumas atividades, alguns cursos, se ele estiver ainda um pouco indeciso também sobre a parte vocacional, que é super, né, comum, e os alunos têm essa tendência a mudar de ideia, tá? Então eu diria que a partir do nono ano é o momento, né, mais correto para se preparar para um projeto de faculdade no exterior. O Guto fez uma pergunta interessante. Dos valores estimados que a gente mostrou ali atrás, pessoal, é possível estimar o percentual desse valor referente à mensalidade da universidade, moradia e alimentação? Guto, pensando em valores de mensalidade, né, eu acho que eles vão ser referentes ali a 30, 40% de um custo anual, né? Existe uma parte muito, eu diria que custosa, com aluguel, possível alimentação, dependendo do estado e da cidade, tá bom? Mas isso daí seria um palpite, educado. A Marisângela perguntou: o que que seria uma simulação da ONU?
Uma simulação da ONU, Marisângela, na verdade, é um evento, né, que as escolas organizam, então é algo que de fato simula uma convenção ou um encontro da ONU com líderes globais. Então, para alunos interessados em ciências políticas, relações internacionais, costuma ser uma atividade extracurricular bem comum e bem relevante. A Sofia fez uma excelente pergunta. Ela perguntou qual é a diferença de early decision, early action e regular decision. Sofia, um ótimo ponto, já dá para perceber que você tem pesquisado. Então, early decision você aplica com antecedência e recebe um resultado com antecedência, tá? Pode ser que aumente as suas chances de admissão, porém não necessariamente, tá? Early action é praticamente um contrato que você firma com a universidade. Então, se admitido àquela instituição, você se comprometeu, né, a estudar lá. Então, essa é uma maneira que as universidades, né, atraem candidatos super qualificados e querem muito ter você ali para aquela turma que vai se formar depois dos 4, 5 anos. Regular decision, né, terminando a sua pergunta, Sofia, é a decisão normal, então você aplica dentro do prazo normal e recebe um resultado como um aluno comum que não aplicou nem para o Early Action, nem para o Early Decision. O Pedro perguntou se é tarde demais para fazer o teste de proficiência de língua inglês no terceiro ano do ensino médio. Não é tarde demais, Pedro. Nós ainda temos alunos né, no início, na verdade, na metade do terceiro ano, que vão aplicar para o próximo ciclo de 2027, tá bom? Então, o ideal é que você realize esse teste de proficiência no seu segundo semestre do terceiro ano, onde nós já estamos, claro, junto com as outras provas. O Sérgio perguntou se as universidades europeias apresentadas na apresentação oferecem todas cursos em inglês ou depende do curso, né? A grande maioria sim, Sérgio, tá? Todas as universidades que vocês viram, elas têm alguma graduação em inglês. As universidades particulares na Europa, em sua grande maioria, ofertam sim algum curso em inglês, tá bom? Então, tem uma pergunta se algum aluno nosso foi aprovado para a Sorbonne, que é uma universidade em Paris, na França, tá? Então, hoje, nós só atuamos de fato com as instituições que têm uma graduação em inglês, então ainda não tivemos alunos de graduação na Sorbonne. As atividades extracurriculares têm que ser necessariamente relacionadas à área de graduação que o aluno deseja fazer? Uma ótima pergunta. Nem sempre, tá? Não é obrigatório que a sua atividade extracurricular esteja relacionada ao seu curso de interesse. Então, um aluno que queira aplicar para relações internacionais não necessariamente precisa participar de diversas simulações da ONU ou ter uma experiência no âmbito internacional, tá? Porém, né, demonstra ali uma certeza, né, e uma aptidão para aquela área. Então, pode ser relevante sim, mas vai depender, né, da sua candidatura e do que é relevante para você naquele momento. A Júlia perguntou se existem faculdades na Europa que desconsiderariam as notas do ensino médio, dado que o aluno passe em alguma prova de proficiência dela. Júlia, não em uma prova de proficiência, né? Uma prova de proficiência, ela é uma prova do idioma, porém, existem universidades europeias, principalmente universidades públicas, na qual o processo seletivo se assemelha a um processo brasileiro. Então, as vagas seriam por edital. Então, se o aluno realiza, né, a prova e tem ali uma nota de corte que é que seria a nota daquele ano, ele seria admitido, tá bom? O Eduardo perguntou qual seria o SAT para uma universidade na Alemanha, tá? Na Alemanha, o Eduardo, o SAT ele vai variar muito, né? Existem universidades que aceitam e outras que não, né? O requisito mínimo, a partir possivelmente de 1.200 pontos, de 1.600, você já encontraria algumas instituições que aceitariam a prova. Outra pergunta do Bernardo sobre medicina e quais seriam atividades extracurriculares mais relevantes. Então, qualquer tipo de experiência prática, né, um estágio num consultório, algo que demonstre pesquisa também. Então, seja essa parte de medicina, né, prática ou uma parte um pouco mais teórica e de pesquisa. Então, considerar, né, possíveis estágios ou contato com a família, alguma visita clínica. Então, tudo isso já contaria bastante aí, estruturando uma candidatura, né, para medicina. E lembrando, medicina, assim como direito, nos Estados Unidos e no Canadá, são áreas de pós-graduação, certo? Não é como no Brasil, um aluno não ingressa diretamente na faculdade de medicina nem na faculdade de direito. Primeiro ele se forma, ele tem um bacharelado, completa a graduação em uma área similar, como biologia ou ciências políticas, pensando em direito, e ao longo dos 4 anos ele realiza aulas pré-medicina e pré-direito, né? Existem notas mínimas, depois
existe um novo processo seletivo, uma nova prova para o ingresso, tanto na faculdade de medicina quanto na faculdade de direito, onde ele cursa por mais 3 ou 4 anos. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto é isso. Eu vou aguardar mais uns minutos, ver se alguém mais tem alguma pergunta, mas muito bom. É um alto nível aqui de conhecimento, muito legal. A Júlia veio com uma outra pergunta muito boa sobre direito na Europa. Se ela poderia fazer um ano de universidade no Brasil e transferir, ou teria que ir direto e completar o Foundation? Júlia, é uma possibilidade sim, né? Pensando em um curso de direito internacional ou direito civil, que são cursos que historicamente nós vimos alunos retornando ao Brasil e realizando a OAB para poder advogar, tá? Então, não necessariamente você teria que completar o Foundation, mas é uma opção, né? É preciso, né, entrar em contato com a universidade para entender se eles vão aceitar esse seu primeiro ano aqui no Brasil, tá bom? Mas o Foundation é uma opção mais segura, eu diria. Ótima pergunta do Sérgio sobre cidadania europeia. A cidadania altera em algo o processo seletivo ou os custos? Sim, né? Em universidades públicas europeias, o grande benefício da cidadania se dá porque vocês vão pagar como europeus. Então, é um custo menor e também não há gastos com o visto de estudante, certo? Além disso, não tem limitação ou restrição para horas de trabalho, né? O aluno, ele é um cidadão da União Europeia, ele consegue trabalhar livremente, tá? O processo seletivo para alunos europeus, como mencionei, pode se assemelhar a um processo de vestibular brasileiro com uma prova específica, mas claro, ainda tem aquela análise de históricos escolares, de prova de proficiência, porém, não haverá um peso tão grande na parte extracurricular e nem nos textos e nas redações. Pedro perguntou: a Bocconi ou outras faculdades na Itália valorizariam o fato de eu saber italiano? Pedro, é algo relevante, claro, né? Você pode mencionar na sua aplicação, porém, né, sem se as notas estiverem lá, você já é um candidato forte, tá? Não seria algo que diferenciaria muito, né, uma aplicação ou que possivelmente te colocaria em vantagem, né? Considerando que a graduação na própria Bocconi é em inglês. E a Bocconi é uma excelente universidade, tem um custo-benefício muito interessante comparado a algumas instituições americanas. É super competitiva, tão competitiva nesse último ciclo como o próprio Yale, né? Uma universidade super referência na Itália de negócios, para não dizer, né, que é a melhor ranqueada ultimamente. O Bernardo perguntou, mas na Europa a medicina é ofertada na graduação, correto? Correto, Bernardo. Então nós temos alunos que já concluíram a graduação em medicina na Europa, né? Na Itália existe um processo para universidades públicas que têm a graduação em medicina em inglês. É um processo seletivo um pouco diferente, os prazos eles são não tão padronizados quanto de um processo seletivo americano, né? Existe uma prova que os alunos realizam em setembro, tá? Então imaginem que em setembro você realiza uma prova e o resultado sai no final do mês para você, possivelmente na semana subsequente, estar lá para iniciar o curso, tá bom? Então tem que prestar atenção numa linha do tempo um pouco mais corrida, pensando em universidades públicas, e medicina, aqui nesse caso específico na Itália. Pergunta do Sérgio: a prova de proficiência pode ser substituída por um certificado de Cambridge? Dependendo do certificado, sim, e dependendo de quanto tempo esse certificado foi emitido, tá? Se for no último ano e tiver um nível ali C1 ou C2, pode ser sim que já supra ou exceda os requisitos de uma prova de proficiência. Uma ótima pergunta. Para um aluno que tem cidadania europeia, seria mais fácil ser aceito como brasileiro, fazendo processo seletivo para alunos estrangeiros, ou como europeu, né? A sua competição, ela vai mudar. Então, existem um número de vagas limitadas, muitas vezes para alunos da União Europeia, tá? Então, não vou dizer que seria mais fácil, porque a competição internacional, né, especialmente em escolas super competitivas, é muito grande, tá bom? Então, é uma estratégia a se pensar, sim, né? Mas é muito caso a caso, a gente precisa entender as suas notas, qual a sua ambição acadêmica, quais tipos de universidades você tem em mente, mas possivelmente, né, pode ser uma alternativa, mesmo para um aluno que tem a cidadania europeia, que aplique como um brasileiro. Cristiane pergunta se universidades públicas na Europa são uma opção. São sim, Cristiane, né? O grande ponto a se destacar é que o processo seletivo não é tão padronizado, né? As provas vão variar, os requisitos e os próprios prazos, tá bom? Então é algo um pouco mais bagunçado, eu diria,
mas a daqui para fora tem conhecimento e tem mapeado mais de 70 universidades na Europa, incluindo algumas públicas, tá? E ano após ano, na verdade, mês após mês, nós vemos um número grande de alunos querendo aplicar para universidades públicas na Europa. Então, a gente vem sim fortalecendo muito, né, o conhecimento justamente nesses processos seletivos, mas são uma opção muito interessante, sim. Uma pergunta sobre a fluência em inglês. Se seria um elemento forte em uma aplicação para universidades do Reino Unido? Não somente um elemento forte, como um elemento crucial, né? As universidades do Reino Unido, para a emissão do seu visto de estudantes, elas requerem que você realize uma prova de proficiência específica, né? Em que você atinja ali uma nota mínima, tá bom? Então, fluência, excelente, mas saibam que um aluno internacional é esperado que ele tenha proficiência no idioma, tá? Vocês não, de maneira alguma, né, têm uma expectativa e as universidades não colocam que vocês apresentem um certificado ou uma prova de proficiência com nível C2 avançado. Bom, gente, eu acho que é isso. Estamos chegando ao fim aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, é sempre um prazer. Então, contem com a daqui para fora, entrem em contato, tirem as dúvidas, pesquisem, continuem participando de eventos como esse, né? O nosso papel é justamente compartilhar informações, né? Eu fui um aluno que não tive uma consultoria e eu estudei nos Estados Unidos, então não mudaria nada no meu processo, mas eu sei o quão, né, diferente as coisas são hoje e o que, né, eu posso passar para vocês de informação, será um prazer. Então, muito obrigado pela participação e nos vemos muito em breve no próximo evento. Muito obrigado, gente. Eu vou terminar aqui, vou finalizar o webinar agora. Então, uma ótima noite e, por favor, mantenham contato conosco. Até mais.